Hoje é oficialmente o último dia. Hoje oficialmente é o último vídeo do ano e eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre como eu organizo as minhas metas, como eu faço o planejamento do ano que está por vir, enfim, como que eu gerencio todas as minhas áreas da vida, né? E tento criar algo que eu consiga cumprir no próximo ano. Recentemente lá no Instagram se as pessoas costumavam usar a agenda para anotar compromissos e fazer planejamento e se elas costumavam se planejar e se organizar para o ano seguinte, fazer metas e tudo mais. E assim, por incrível que pareça, muita gente disse que não tinha esse hábito e eu fiquei assim bem chocada, porque pra mim é uma coisa tão natural, assim, é uma coisa tão importante que funciona tanto que eu fiquei meio chocada, sabe? E eu perguntei também se essas pessoas costumavam fazer planejamento financeiro e muitas, de maioria, disse que não, disse que, ixi, o negócio tá feio. Então resolvi gravar esse vídeo para falar em linhas gerais o que eu faço, enfim, dar algumas dicas para vocês. Tem um vídeo antigo aqui no canal em que eu falei um pouquinho sobre esse planejamento. E é um vídeo bem completinho, bem bacana, eu vou deixar o link dele aqui porque pode ajudar. E aí no final desse vídeo eu falei uma coisa que hoje eu considero assim, curiosa, sabe? Eu disse que é dessa forma que eu me planejo para dar conta de tudo. Hoje eu já percebo que eu não dou conta de tudo, sabe? E a primeira coisa que eu queria falar pra vocês é isso. Que a gente não pode se cobrar a perfeição e que a gente não pode se planejar pensando que a gente vai dar conta de tudo. Porque assim, o que é tudo pra você, sabe? Então essa é a primeira pergunta e o primeiro ponto que eu queria deixar pra vocês. Que a gente comece a estabelecer quais são as nossas prioridades de fato, sabe? Tem até vídeo aqui no canal falando sobre alguns livros que falam sobre como você priorizar o que você precisa fazer, como você deixar de procrastinar e tudo mais. E eu acho que isso tem muito a ver com o fato de que muitas vezes a gente faz tantas metas, a gente quer tantas coisas que a gente não consegue fazer nada, né? Então a gente precisa saber o que é prioridade, o que é importante para você nesse momento e o que vai ser importante para você no ano que vem. E aí uma coisa muito interessante também, e assim, muito importante da gente observar e da gente trabalhar, é que muitas coisas não saem como a gente planeja, né? Vídeo 2020, que foi um ano de apocalipse, que, né, eu tô rindo pra não chorar, porque assim, né, a gente viveu uma pandemia, eu tive muito medo, continuo tendo, né, porque assim, é tudo muito incerto, né, é um vírus louco que chegou e que levou pessoas muito queridas e que, enfim, a gente não sabe, né, gente? Então assim, eu acho que esse ano foi um ano da gente ver que muitas coisas não saem como a gente planeja e que a gente tem que focar no que realmente está nas nossas mãos, no que a gente consegue controlar, sabe? Porque, né, é o que a gente pode fazer. Então assim, a primeira questão é quais são as suas prioridades. Eu falei no vídeo de planejamento que eu comentei pra vocês, né, que eu gravei um tempo atrás, que é importante a gente tentar estabelecer prioridades em cada área da nossa vida ou nas áreas que são mais importantes. Então, o que é importante para você nesse ano que vai começar? É importante que você cuide da sua família, que você dedique tempo à sua família. É importante que você dedique tempo à sua saúde ou que você dê foco e gás total no seu trabalho. Cada um tem uma prioridade diferente, né, gente? Eu gosto muito de tentar achar um equilíbrio entre todas essas coisas, porque eu, na minha experiência, não me sinto satisfeita e feliz quando as coisas estão assim, sabe, capengando, quando tem uma coisa ali que tá uau, muito legal, mas todas as outras estão lá no lixo, sabe? Então eu gosto de, às vezes, não ter um resultado tão grande em uma coisa, mas sabe, ter um resultado satisfatório em todas as áreas. Então, assim, eu né, tenho uma preocupação muito grande em relação à minha família, eu acho que é o bem mais precioso que a gente tem, junto com a nossa saúde. Então, saúde física, saúde mental é uma coisa que eu sempre vou dar prioridade. Então, todas as minhas metas vão estar incluídas uma atividade física que me dê esse prazer físico e mental e tudo mais. E várias outras áreas, né? Aí entra carreira,
Aí entra, por exemplo, o desenvolvimento espiritual, se é uma coisa que pra você faz diferença, que você quer trabalhar. Entra o desenvolvimento financeiro, né, que é um outro aspecto super importante. Como eu falei, teve muita gente que falou que não estava sabendo como organizar essa questão financeira. Se vocês quiserem também, deixa aqui nos comentários, depois eu gravo uns vídeos mais específicos sobre isso. Eu não sou, tipo, expert, mas eu tenho a experiência, assim, de vida, sabe? Do que a gente fez e do que a gente tem feito hoje, que tem dado certo. Então eu li alguns livros sobre isso, porque assim, a gente precisa, né, gente? É uma coisa que chega um momento da nossa vida que ou a gente se organiza financeiramente ou as coisas não saem do lugar, a gente nunca alcança nossos objetivos, etc. Então é isso, estabeleça quais são as suas prioridades. Eu gosto muito de falar de sonhos, mas eu acredito que os sonhos são coisas que a gente pode conquistar a longo prazo. Então assim, que eles estejam bem definidos pra gente pensar a longo prazo e pensar em quais são as metas que a gente consegue fazer de forma específica para cada vez mais chegar próximo a esses sonhos, né? Então as metas do ano seguinte, por exemplo, são metas que tem que ser metas que nos levem de alguma forma a estar mais próximos dos nossos sonhos e são metas que a gente consiga cumprir. Então, no meu caso, por exemplo, eu sei que 2021, eu sei que o ano que vem vai ser um ano em que eu estou gerando uma nova criança, eu vou dar à luz a uma nova criança e isso vai mudar a estrutura da nossa família inteira, isso vai mudar a rotina da nossa família toda até a gente se adaptar a esse novo ser, até ela começar a crescer, se tornar cada vez mais independente e tudo mais. Então, eu sei que família é algo que é uma prioridade da minha vida. E em contrapartida, eu sei que eu não posso criar metas muito grandiosas, assim, de trabalho nesse momento, porque eu não sei como vai ser. Então eu gosto de fazer esse planejamento baseado nas coisas que eu vou conseguir controlar, naquilo que eu vou poder fazer de fato. Então eu começo a pensar nas minhas metas, e uma coisa que eu acho muito importante é focar em metas baseadas no processo e não no resultado, sabe? Porque se a gente foca no resultado só, muitas vezes a gente se frustra, muitas vezes a gente não consegue, muitas vezes a gente só vai pensar nisso quando a gente estiver próximo de ter o deadline dessa meta e aí a gente percebeu que a gente não fez o que a gente precisava fazer. Então focar no resultado é muito complicado, porque existem muitas coisas, como eu falei, que a gente não pode controlar. Agora, se a gente foca no processo, isso se torna muito mais fácil. Por exemplo, aqui no canal, eu tenho um sonho de chegar a, sei lá, 100 mil inscritos aqui no canal, que vou ganhar plaquinha do YouTube, é muita gente que vai estar acompanhando o canal diariamente, e isso vai trazer um reconhecimento enorme para o meu trabalho, uma coisa que me deixaria muito feliz. Mas essa é uma coisa que eu não consigo controlar, sabe? Eu não consigo fazer com que 50 mil pessoas novas entrem no meu canal. O que eu consigo fazer é produzir vídeos que vão talvez chamar mais pessoas, né? Atrair mais pessoas, alcançar mais pessoas que vão se tornar inscritas. Então o que está nas minhas mãos é produzir conteúdo e conteúdo de qualidade. Então se eu tenho, por exemplo, esse sonho, eu tenho que ter uma meta que seja viável para eu alcançar esse sonho, que seria, sei lá, produzir 2 vídeos por semana, tá, gente? Assim, né, um exemplo só para poder mostrar na prática como poderia funcionar. Mas é óbvio que cada um vai adequar a sua realidade, igual eu tô falando, né? No meu caso ainda vou ter uma gravidez, um parto, então tudo isso vai interferir na minha rotina. Eu não posso falar que eu vou produzir vídeos todos os dias, porque eu sei que eu não vou dar conta, né? Então cada um faz dentro da sua rotina aquilo que vai caber dentro das metas para alcançar esses objetivos, esses sonhos a longo prazo também. Então eu faço isso, por exemplo, com esporte. E aí, essa é uma área que, assim, muitas pessoas ficam, eu quero no ano que vem perder peso. Tá, mas perder peso é uma coisa, assim, tão subjetiva, sabe? Você pode perder peso de várias formas diferentes. E assim, será que vai ser saudável? Então, ao invés de focar na perda de peso, foca na qualidade de vida, sabe? O que você pode fazer que vai te trazer mais qualidade de vida e, consequentemente, talvez vai te gerar um emagrecimento. Faça uma atividade física que te dê prazer, sabe? E foque nesse processo
e não no resultado. Se você, por exemplo, é uma pessoa sedentária e passar a fazer atividades físicas 3 vezes por semana, provavelmente você vai alcançar esse objetivo, sabe? Então coloca as metas baseadas no que você pode fazer durante seus dias e não no resultado final que você quer ter lá no fim do ano. Isso é uma coisa que ajuda muito. E em várias outras áreas, né, gente? Profissionalmente, por exemplo, eu quero chegar a uma tal graduação, eu quero subir de nível dentro da minha empresa e tudo mais. Se você focar nisso, é muito mais difícil do que se você focar no que você consegue fazer no seu dia a dia. Tá, para você chegar nessa graduação, você vai precisar, por exemplo, vender mais. Então, estabelecer metas de vendas diárias é uma coisa, talvez, ou semanais, né? É muito mais interessante do que fazer uma coisa anual. Ou cadastrar novas pessoas, trazer novas pessoas para sua organização. Tudo isso tem que ser metas que você consiga acompanhar periodicamente para que você não vá construindo uma bola de neve que vai chegar no final do ano e que você não vai ter conseguido concluir. Então, assim, tudo isso tem muito a ver com esse planejamento, sabe? E aí entra também nessa questão do financeiro, que é super importante você se planejar. E aí esse planejamento ele tem que levar em conta o que você ganha atualmente e o quanto você pode gastar disso que você ganha, e o quanto você pode juntar, quanto você pode investir, enfim, todas aquelas coisinhas. Se vocês quiserem, depois eu falo mais sobre isso. Então tem muito a ver com o quanto você já ganha e o quanto você gostaria de ganhar. Porque às vezes você faz uma meta de, sei lá, eu quero economizar, juntar 10 mil reais até o fim do ano. Tá, mas da onde você vai tirar esses 10 mil reais? Então começa a fazer suas metas baseado no que você tem hoje e no que você pode fazer ao longo das semanas, dos meses, até você chegar nesse resultado final. E é isso, gente. Eu quis falar, dar alguns exemplos e contar pra vocês qual tem sido, assim, a minha visão nesse momento, sabe? Pra me planejar, pra me organizar. Depois que eu faço isso, né, que eu vou estabelecer as minhas metas, que eu estabeleço ali os compromissos diários ou semanais que eu quero ter para conseguir atingir esses objetivos, aí eu vou organizando a minha agenda, os meus dias, e aí as coisas vão fluindo, sabe? Eu sei que todo dia eu preciso fazer um pouquinho para poder chegar nessas metas maiores e alcançar sonhos maiores no futuro. Então é tudo uma questão realmente de planejamento, da gente realmente se organizar e levar em consideração isso, do que é realmente prioridade para você, sabe? Não adianta ter 1 milhão de metas e, enfim, falar que quer alcançar tudo e não alcançar nada, sabe? Comece a ter metas que sejam mais mensuráveis e que sejam metas mais alcançáveis. E é isso, gente. Se eu ajudei vocês de alguma forma, deixa aqui nos comentários. Conta como você se planeja ou se você não se planeja, que eu quero saber. Eu acho, assim, planejamento uma coisa extremamente importante pra mim. Quanto mais eu me planejo, por mais que as coisas saiam do controle, saiam diferentes do que eu planejei, mas é muito bom, assim, você ir conseguindo dia após dia chegar um pouquinho mais perto dos seus sonhos, sabe, dos seus objetivos. Então o planejamento ele é super importante para isso. Eu acho que se a gente não se planeja, a gente vai vivendo um dia de cada vez de um jeito assim, sabe, sem perspectiva nenhuma de futuro. E eu gosto muito mais de saber que eu tô construindo algo que, assim, tá me aproximando de algo que eu gostaria de ter no futuro. Então é isso, gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal para continuar acompanhando tudo o que acontece. E me segue lá no Instagram também, que é @thalitscorali, que eu compartilho um pouquinho do meu dia a dia por lá. Um beijo e até a próxima!